Vamos lá, povo. Seguinte, semana passada, acho que foi semana passada, na última aula, né, nós falávamos sobre a questão da revisão que nós íamos fazer, né, de alguns assuntos que talvez não tivessem ficado bem compreendidos, que talvez tivesse gerado alguma dúvida em alguns alunos. Então, para que essas dúvidas possam ser dizimadas, possam ser esclarecidas, a gente está fazendo uma revisão. Na verdade, isso aqui é a parte 2 da revisão, nós já fizemos semana passada, na última aula, a parte 1. A gente vai terminar essa revisão agora e já na próxima aula a gente vai retomar os assuntos novos, ok? Então a gente vai começar nessa revisão aqui na unidade 2, livro 3, certo? Falando sobre as mudanças climáticas no planeta e como essas mudanças têm afetado a nossa vida e como a gente, né, nós seres humanos, nós a humanidade, temos também, digamos, trabalhado, temos atuado para que essas mudanças sejam cada vez mais constantes e sejam cada vez mais impactantes para o planeta e, claro, para a gente também. Bom, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente vai falar de alguns fenômenos, alguns naturais, outros que são causados pela nossa ação, e a gente vai ver como eles nos atingem, ok? Então, o nosso livro ele começa falando, esse capítulo, né, fala sobre a nossa capacidade de adaptação, sobre a nossa adaptabilidade. Deixa eu ver aqui, ó, esta palavrinha aqui. Peço desculpa para vocês que eu tenho um vizinho aqui em cima que ele é meio barulhento, certo? Não é o dia todo, é só quando ele está acordado, mas vamos tentar levar assim mesmo. É o novo normal, né? Esse novo normal, enfim. O livro começa suscitando essa capacidade de adaptação do ser humano, essa capacidade que a gente tem de se adaptar nos diferentes lugares da Terra, nas diferentes condições climáticas, enfim, sabe? A gente sabe que os outros animais eles não têm a mesma condição que a gente tem. O urso polar não viveria no deserto, um lagarto do deserto não viveria no Polo Norte, enquanto que nós seres humanos praticamente vivemos em todas as áreas do planeta, tá? Então, mas mesmo assim, mesmo com essa capacidade de adaptação, existem certos fenômenos globais, fenômenos climáticos, né, que atingem o mundo todo e que acabam impactando muito a nossa qualidade de vida e essa nossa capacidade de adaptação. A gente vai ver alguns deles que, como eu disse, alguns são naturais, outros são causados por nós, mas mesmo os que são naturais, eles são potencializados, eles são, digamos, aumentados, na verdade eles são piorados pela nossa ação. Um deles é o aquecimento global. Como eu disse para vocês no vídeo passado, o aquecimento global ele é natural, tá? É um fenômeno que acontece naturalmente com o planeta. O planeta ele naturalmente, por certos períodos, ele aquece e depois de um certo tempo ele começa a resfriar, tá? Esse fenômeno de aquecimento e resfriamento é natural e ele é importantíssimo para que a manutenção da vida na Terra possa continuar, tá? Aquele filme da Era do Gelo, tirando as bobagens que a gente vê no filme, né? Ele tem muita coisa lá que de fato cientificamente é comprovado como verdade. A Terra já esteve congelada, como está lá passando no desenho, e ela já passou por momentos de muito calor. Atualmente nós vivemos um período em que a Terra está aquecendo. Como eu disse, isso é normal. O problema é que a nossa ação, principalmente a nossa ação poluindo, queimando as florestas, matando o meio ambiente, isso tudo está fazendo com que esse fenômeno, que é natural, seja aumentado, ou seja, a Terra está aquecendo muito mais rápido do que deveria e numa quantidade muito maior de calor também do que deveria ter. Obviamente que isso causa consequências, isso traz consequências porque em locais o clima ele fica, o clima ele fica bagunçado no mundo. Você percebe que tem certos locais onde deveria ter um clima frio em determinada época do ano, começa a ter já um clima mais quente e vice-versa em outros locais. Em locais onde deveria chover, a chuva não vem, onde não deveria ter chuva, tem chuva, enfim, e isso causa problemas porque os animais sofrem com isso, pessoas sofrem com isso porque pessoas que dependem, por exemplo, da plantação e dependem das estações do ano, dependem da estação chuvosa, dependem de saber quando é a estação chuvosa e quando é a estação seca, acabam tendo seu planejamento jogado praticamente no lixo, porque eles acabam plantando quando não deveria plantar, enfim, tá? É uma bagunça, acaba atrapalhando todo mundo. E falar de aquecimento global é falar, como eu disse, desse fenômeno que é piorado para a gente.
falar de aquecimento global também nos leva à questão do efeito estufa, tá? Vocês estão ligados que estufa é um local assim separado, onde a luz do sol ilumina, entra calor, entra tudo mais. Se a gente for falar de estufa de plantas, por exemplo, mas a gente vai já ver por que isso está sendo ruim para a gente. Tem esse esqueminha aqui, ó, mostrando. O sol, claro, ele irradia, os raios solares são direcionados para a Terra e parte desses raios entra na nossa superfície, na nossa atmosfera, é refletido pelos oceanos e volta para o espaço. Parte fica aqui, traz calor para a gente, traz uma série de benefícios, inclusive vitamina D, tá? Pega em sol, não em excesso, mas pega. E tudo mais. Nós temos a camada de ozônio, que ajuda a filtrar esses raios solares, fazendo com que entre aqui na Terra apenas os raios que são benéficos. Tá? Os raios nocivos eles acabam sendo bloqueados. O grande problema é que a camada de ozônio é um gás, certo? A camada de ozônio está sendo esburacada pela nossa irresponsabilidade, pela nossa poluição. Cada vez que a gente emite, que nossos carros, nossos motores, enfim, que a gente polui as fábricas, joga aquelas toneladas e toneladas de fumaça tóxica no ar, e essa fumaça, ela vai subindo e ela vai coronavírus, ela vai se concentrando na camada de ozônio e som, teste e som, tá. Voltamos com a nossa programação normal. Esses gases vão se concentrando na camada de ozônio e vão fazendo com que surjam, entre aspas, buracos lá. Por esses buracos, aqueles raios solares que eu falei que não eram prejudiciais, como por exemplo os raios UVA, né, ultravioleta, esses raios que não deveriam passar pela camada de ozônio agora passam, certo? Por conta desses buracos, e eles causam um aquecimento muito maior aqui. Existe um número muito maior, por exemplo, de câncer de pele hoje do que tinha há 50, 100 anos atrás. Tá? Há 50 ou 100 anos. Os incêndios que a gente vê em várias florestas, muitos são criminosos, muitos são por pessoas que queimam sem o mínimo conhecimento de como fazer isso. Só que existem incêndios que são naturais porque o tempo hoje em dia ele está sendo tão afetado, né? O clima, que a gente vê que em algumas regiões, por exemplo, na Austrália e até aqui no Brasil mesmo, na Amazônia, no Cerrado e em outras áreas, está tão quente, sabe? O clima está sendo tão afetado por esse efeito de aquecimento que está muito quente. As folhas que começam a secar, elas praticamente pegam fogo sozinhas por conta desse calor que está aqui, por conta desse aquecimento global, desse efeito estufa no nosso planeta. Resultado, tu vê lá milhares, milhões de folhas secas, vegetação seca por causa do forte calor, por causa do sol. Aquilo pega fogo muito rápido e acaba trazendo prejuízos absurdamente grandes para o meio ambiente e para a gente também, já que essa fumaça dessas queimadas acaba sendo trazida pelo vento para as cidades, causa problemas respiratórios, causa dificuldade para voo, tá? Porque aquela fumaça ela fica ali e atrapalha o voo de certas aeronaves. Então, são problemas absurdos, certo? Que são causados pelo aquecimento global, pelo efeito estufa. Sem contar, por exemplo, a questão dos oceanos, né? Que acaba tendo seu nível aumentado, porque se o seu planeta está aquecendo, significa que todo o planeta está aquecendo. E nós temos aqui no planeta regiões polares, regiões que são congeladas. Se você aquece alguma coisa perto do gelo, a tendência é esse gelo derreter. Obviamente que no Polo Norte, Polo Sul, né, as coisas também funcionam assim. Então, muitas das geleiras estão desaparecendo, certo? Estão derretendo, e esse gelo, claro, ele derrete e vai parar nos oceanos. Se você começa a aumentar o nível dos oceanos, dos mares, automaticamente os países, as cidades litorâneas começam a sofrer com isso. Existe, por exemplo, no Pacífico Sul, regiões de populações de certas ilhas que estão sendo transportadas. A população toda está se mudando porque o local onde eles viveram há gerações agora está ficando embaixo d'água, certo? Existem estudos, por exemplo, que mostram que em alguns anos, cidades como Veneza, por exemplo, na Itália, vão perder boa parte da sua área para o mar, certo? Vão ser inundadas, né? Marajó aqui no Pará e outras regiões, certo? São várias regiões no mundo que vão sofrer daqui a alguns anos, já sofrem hoje, né? Mas vão sofrer ainda mais daqui a alguns anos
por conta desse aquecimento global que faz aumentar o nível dos oceanos e mares, tá? Então, percebe que isso é uma coisa que aqui em Cametá, historicamente, eu não sou daqui, né? Eu não conheço tanto a cidade assim, mas eu já ouvi falar de muita gente que a maré ela tem ficado cada vez maior, ano após ano, cada vez ela tem dado mais forte. Então, é possível que isso está nos afetando? Está nos afetando também. Não só o próprio tempo, né? Aqui, com certeza, é um local muito quente, mas pelo que eu ouço também de pessoas experientes, que já vivem aqui há muitos e muitos anos, dizem que cada vez mais está mais calor, que cada verão é pior, cada verão está mais quente. Então, perceba que isso nos afeta aqui também. Não é só nesses locais onde eu estou falando, que tem neve e tudo mais. Não, aqui também nós somos afetados por isso, tá? Mares não, lagos, lagoas, mares interiores estão secando, estão tendo o seu nível d'água, sabe, diminuído com uma rapidez muito alta. E isso não se dá apenas pelo aquecimento global, mas também por outras maneiras que o ser humano acaba também impactando esses locais, como por exemplo a drenagem da água desses locais para irrigação de plantação, enfim. Já deu para perceber por aí que o ser humano, a gente só faz merda, né? Nós somos o problema do planeta. Um outro problema que acontece também, outro fenômeno climático, né, é a chuva ácida, que é causada por essa poluição. Perceba esse esqueminha. Aqui no número 1, o óxido de enxofre e também de nitrogênio são liberados na atmosfera. Esses óxidos são provenientes basicamente das fábricas e veículos. Essa fumaça ela vai ser levada pelo vento, ela vai, entre aspas, se misturar com as nuvens. Lá dentro vão ocorrer reações químicas e essa nuvem vai precipitar, ou seja, vai chover. E quando essa chuva cair, ela vem trazendo não apenas a água limpinha que a gente está acostumado, mas também esses resíduos de poluição que vão afetar a vida das pessoas, dos animais que estão nessas áreas, né? Então, a água acaba sendo poluída, plantações estão perdidas porque são vários poluentes que são despejados com essa chuva, os animais acabam sendo envenenados porque eles bebem a água desses rios e lagos que são banhados com essa chuva poluente, essa chuva tóxica. Então perceba que é uma série de problemas que a gente tem por conta dessa poluição nossa desenfreada, tá? Então a chuva ácida, olha, esse aqui é um exemplo de como as árvores acabaram morrendo em decorrência da chuva ácida, isso aqui é na Polônia. Mas isso vale para vários locais do mundo, infelizmente, até aqui, não digo aqui em Cametá não, porque a gente tem poluição, claro, mas não a esse ponto. No entanto, é uma coisa que aqui no Brasil já é bem comum em certas regiões, tá? Quando a gente fala das ilhas de calor, a gente fala de um fenômeno que assim, normalmente a temperatura dentro das cidades ela é muito mais quente, ela é muito maior, né, do que na zona rural. E isso acontece por uma série de razões, porque na cidade você normalmente tem o chão calçado ou asfaltado, enfim, ele está ali bloqueado, ele está totalmente fechado. Você normalmente tem construções, prédios que fazem com que a circulação do vento diminua mais. Você tem, e automaticamente o vento não circulando tanto, não há aquele frescor, digamos, não há aquela refrescada que os ventos costumam trazer. Você tem também um maior número de veículos, carros, ônibus, caminhões, enfim, soltando aquela fumaça que é quente, além de poluente é quente, faz com que o ar em volta aumente ainda mais a sua temperatura, tenha a sua temperatura aumentada ainda mais. Então, quando você soma, você tem também nas cidades, normalmente, você tem a ausência de vegetação, certo? Você tem a ausência de vegetação porque são poucas as árvores que estão, principalmente no centro das cidades. Você soma tudo isso e você tem um aumento da temperatura média no centro das cidades. Quanto que na zona rural, normalmente é o contrário. O chão, ele é livre de calçada, de asfalto, enfim, dessas coisas. As árvores estão numa quantidade muito maior, você não tem árvores, você não tem prédios que impedem a circulação do vento, então o vento ele circula livremente. Isso tudo faz com que a temperatura nessas áreas mais afastadas das cidades seja menor do que é no centro das cidades. Então esse fenômeno nós chamamos de ilha de calor, porque se você pegar uma cidade grande qualquer e tentar ver ela pelo infravermelho, né, você vai ver que certas áreas da cidade têm temperaturas muito maiores do que outras. E isso acontece por conta dessas maravilhas da tecnologia que a gente criou, né?
Então, a ilha de calor é esse fenômeno onde normalmente as regiões centrais da cidade têm temperaturas muito maiores que as regiões mais afastadas por conta dessa infraestrutura trazida, feita pelos seres humanos, que ela de certa forma ela é necessária, né? Mas existem jeitos de fazer isso aqui, ó, de construir as cidades de uma forma que esses impactos não sejam tão fortes, certo? Você pode, por exemplo, ter jardins públicos, você pode ter arborização, você pode ter o calçamento, ele pode incluir, por exemplo, em algumas partes assim abertas para que, oh Jesus, barulhento do caramba. Você pode ter certo, até esqueci o que eu tava falando. Tem enjoado esse cara aqui, barulhento pra caramba. Você pode ter gramados. Existem formas dos gestores públicos de fazerem com que esse espaço aqui das cidades seja mais agradável, tá? A inversão térmica é quando você tem isso aqui, ó. Você tem aqui, ó. Oh, meu Deus. Você tem um fenômeno onde o ar frio, quente, mais frio, né? Ele acaba sendo invertido. Eu vou ler aqui para vocês. Esse parágrafo foi só esse primeiro aqui, ó. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico natural. Em uma situação normal, o ar próximo à superfície é mais leve e, quando aquecido, tende a se deslocar para cima da atmosfera. Conforme ganha altitude, esse ar quente sofre resfriamento, fica pesado e volta em direção à superfície. Ao ser aquecido, inicia-se novamente a subida da atmosfera. Esse ciclo é chamado de circulação vertical da atmosfera. Esse é o fenômeno, esse aqui, ó. Esse aqui é o normal, tá? Tipo, em um dia normal, o ar quente está aqui, assim que amanhece, ele ainda está frio, né? Mas com a chegada das primeiras raios solares, ele vai aquecendo, ele sobe. À medida que ele vai subindo, ele vai esfriando e ele vai descer depois novamente à noite, e a tendência é que a temperatura fique mais fria, certo? E isso fica acontecendo durante o dia normalmente, tá? O tempo todo. O problema é o seguinte, é que quando a inversão térmica acontece nas grandes cidades, sobretudo aquelas que têm uma população, uma poluição bem maior do que as outras, né? Esse ar ele começa frio, claro. Assim que o dia amanhece, ele vai aquecendo, só que assim que amanhece também começa um número maior de poluição. Essa poluição que já estava aqui antes, né, ela vai digamos, como é que eu posso dizer, se acumulando aqui, e vai fazendo com que esse ar não suba, tá? Esse ar não sobe e ele acaba sendo preso. Ele acaba sendo preso aqui por essa nuvem, essa barreira. Eu até mostrei para vocês as fotos, tá? E com isso a poluição ela fica, entre aspas, presa, bloqueada aqui, tá? E isso faz com que as pessoas que vivem aqui sofram problemas de saúde, problemas respiratórios, principalmente idosos, crianças e as pessoas que já têm certos problemas respiratórios. Então, nas cidades grandes isso é muito, muito comum, né? A cidade de México e São Paulo são exemplos, mas se você quiser ver isso na China, por exemplo, você vai ver lá fotos de cidades chinesas. Bora rapidão, que eu só ver uma coisa aqui, ó. Olha, rapidão aqui. Rapidão se a internet deixar no caso, né? Olha isso, ó. Olha como eu falei. Olha. A cidade aqui embaixo. Aqui o ar tá quente, mas ele não consegue. Ele tá começando a aquecer, ele tá quente já na verdade, mas ele não consegue descer. Aqui o ar tá frio, só que ele até aquece, mas não consegue subir, porque nós temos aqui, ó, essa barreira de fumaça, de poluição impedindo isso aqui. Ou seja, as pessoas ficam aqui nessa bolha de poluição, tendo que respirar esse ar, certo? Totalmente poluído. Voltando. Aqui nós temos o jogo rápido. O El Niño e La Niña, nós já até falamos sobre ele uma vez. O El Niño, eles são fenômenos naturais, certo? O El Niño acontece a cada 3 anos. O La Niña pode ou não acontecer após o El Niño. Tem épocas que acontece, tem épocas que não.
E de modo geral, o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico e o La Niña é o resfriamento das águas do Pacífico. Esse aquecimento e resfriamento anormal, é bom que se diga, tá? É anormal. Acontece que quando esse aquecimento ou resfriamento acontece, eles causam alterações em vários locais do mundo, tá? E não só alterações climáticas, eu falo alterações econômicas, porque os países que dependem da pesca nessas regiões aqui, eles são afetados, Peru, Austrália, enfim, outros países, porque com o aquecimento ou resfriamento da água, os cardumes eles acabam se deslocando para diferentes áreas, o que faz com que a pesca seja muito prejudicada. Também faz com que haja calor em outras regiões que não era para ter calor, chuva em regiões que não era para ter chuva e a ausência desses primeiros que eu falei em locais que era para ter. Então, perceba que são fenômenos que a cada ano eles tendem a ficar mais fortes, também pela nossa influência, pela nossa ação, né, modificando o planeta, alterando a dinâmica climática através da nossa poluição. Enfim, a gente só faz de bobagem, né? E olha só, deixa eu ver aqui. Aqui são algumas alterações do El Niño. Aqui fica chuvoso e quente, seco, quente. Enfim, manos, ele altera, como vocês podem ver, várias regiões do mundo em todos os hemisférios. Norte, sul, leste, oeste. E o La Niña, a mesma coisa, né? A diferença básica entre eles, como eu falei, é que El Niño é o aquecimento e La Niña é o resfriamento das águas aqui, ó, do Pacífico, para ser mais preciso, do Pacífico Sul, tá? Você tem aqui, ó, a linha do Equador. Então, o que está abaixo da linha do Equador é Pacífico Sul, o que está acima é Pacífico Norte ou Atlântico, né? Se for outro caso, o Índico, enfim, tá? E esse fenômeno, o El Niño até hoje meus cientistas ainda se intrigam. Ninguém conseguiu ainda explicar exatamente por quê. As pessoas sabem o que é o El Niño, mas não sabem explicar ainda de forma convincente por que ele se origina, como ele surgiu. Enfim, até hoje é um mistério. Quem souber tende a ganhar uma grana boa. E aqui vão vir algumas atividades que eu não sei se nós já fizemos. Se nós não fizemos, vamos fazer. Se já fizemos, vamos fazer de novo. Brincadeira, tá? E deixa eu ver o que vem pra cá. Se eu não estou enganado, acho que já é um assunto novo, né? Sobre isso aqui nós já até começamos a falar, sobre as formações florestais. Mas enfim, isso aqui fica para outro momento, tá? Aguardo vocês no grupo. E, enfim, eu espero que a revisão tenha sido elucidativa e que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas. E se mesmo assim alguma dúvida tenha ficado, fale lá no grupo, tá? Que eu vou estar pronto para ajudar. Beijinho e até depois.